Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre gosto de lembrar que a nossa pedagogia, ela mudou de lugar, ela saiu desse lugar, né, conteudista e passou para uma pedagogia mais humanizada. E todos vocês, escolas da Vivadi, abraçam essa ideia de que as disciplinas não podem caminhar independentes exatamente da habilidade não cognitiva, que são as habilidades socioemocionais. E nós já estamos aí caminhando com bastante sucesso em todas as escolas, desenvolvendo esse olhar do professor para o socioemocional do seu aluno e desenvolvendo também, através das articulações, o olhar dos alunos, uma reflexão deles a respeito de todo esse conteúdo socioemocional. Vale sempre lembrar que não é uma varinha mágica, a gente não faz milagre, mas aos poucos todas as escolas estarão aí acolhidas e abraçando essa ideia, e os alunos também, e se vendo, né, dentro dessa aprendizagem. Na realidade, quando a gente fala em socioemocional, é o lugar do aluno como um aprendente, não apenas das informações, mas também das suas habilidades e competências. Somos diferentes, cada um tem uma habilidade diferente do outro, porque as nossas habilidades são desenvolvidas também a partir da nossa experiência pessoal. Então, falar de comunicação, o que quer dizer comunicação, né? A gente já está indo para o outro slide, que pergunta exatamente e fala o que quer dizer para você comunicação. Primeiro, vale lembrar que comunicação é uma das competências gerais da BNCC, exatamente a competência 4, né? A competência 4, ela discorre muito sobre o quê? Que todos nós, independente da disciplina, independente do segmento, deveremos estar desenvolvendo diferentes linguagens nos nossos alunos, ou seja, a linguagem verbal, que compreende a oral, a visual motora, libras e a escrita, a corporal, né, a gestual, todos os nossos maneirismos, a visual propriamente dita, a sonora e a digital. E aí eu vou daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre essa. Bem como, né, outros conhecimentos, por exemplo, a linguagem artística, porque tem através do desenho, através do teatro, através da música, a matemática, a linguagem científica. Todas essas linguagens, elas existem para quê? Para que nós possamos, né, partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, emoções, conhecimentos, enfim, nós podemos nos expressar de diferentes maneiras através da comunicação. É um pilar tranquilo para vocês, professores, estarem aí observando seus alunos, entre acima, abaixo e moderado, mas é um grande desafio. Por quê? O nosso desafio, independente da disciplina, é estar de acordo com a BNCC, desenvolvendo diferentes linguagens, né? Diferentes linguagens quer dizer o quê? Por exemplo, né? Já vou dar aí, falar de uma maneira geral. Quando você passar um trabalho em grupo, né, e que é o que a gente deve estar praticando melhor do que as provas, né? É claro que todas as escolas têm que ter aquela prova escrita tradicional, até para guardar como documento, né, dos alunos, mas o mais importante hoje é a gente estar trabalhando com projetos e trabalhos em grupo. O que seriam esses trabalhos em grupo, o que seriam esses projetos e como desenvolver neles este pilar comunicação. Um exemplo, né, bacana seria você escolher, por exemplo, uma linguagem para o mesmo conteúdo, cada grupo vai apresentar o seu trabalho em diferentes linguagens. Então, imagina uma temática qualquer dentro da geografia, da história, das ciências, e você chegue para os alunos e fale assim, olha,
nós vamos fazer um trabalho diferente. Esse grupo vai apresentar esse tema através de um teatro. Este grupo vai apresentar através de um PowerPoint. Esse grupo vai apresentar através de um podcast. Esse grupo vai apresentar através de uma mímica. Enfim, vai ser um trabalho divertido, vocês estarão de acordo com a BNCC e estarão até descobrindo novos talentos, porque aquele aluno que é tímido, não sei se vocês já repararam, a maioria dos atores, atrizes e até cantores, eles são muito tímidos. Então, através do desenho, da música, do teatro, ele pode até conseguir se expressar melhor. Então, quando nós falamos no pilar colaboração anterior, eu falei muito desse trabalho em grupo e lembrei para vocês que esses grupos devem ser, de preferência, aleatórios, para a gente não ficar com grupinhos sempre os mesmos, e lembrei também que você deve escolher um líder para cada grupo desses. Por quê? Porque assim você vai estar praticando a liderança e dando a oportunidade a todos os alunos de exercerem essa liderança. E nesse momento, quando você faz esse trabalho bem criativo, que é apresentar, cada grupo apresentar de diferentes maneiras, você vai estar dando oportunidade àquele que é muito tímido de estar se colocando através de uma peça de teatro, escrevendo uma música, enfim, assim nós estaremos desenvolvendo exatamente esse pilar, que é o pilar de comunicação, né? Como desenvolver de uma maneira geral este pilar? O que eles precisam, né? E vocês estarem atentos. Volta Thaís. Vocês precisam desenvolver, obrigado, a escuta, né? Quer dizer, os alunos eles têm que ser capazes de ouvir a outra pessoa. Então, vocês devem estar atentos quais são os alunos que estão com fragilidade ou que realmente têm uma boa escuta. Porque quando a gente escuta, né, hoje, inclusive, com o celular, ninguém escuta mais ninguém. Você conversa com o celular na mão e este celular ele passa a ser a terceira pessoa da sua conversa. E a gente tem que... Isso daí, por isso tem a palavra interesse e respeito. Então, quando nós provocar um diálogo, provocar uma conversa e dar uma aula, quer dizer que a gente tem que ter, o aluno tem que ter uma escuta, e nós, enquanto professores, também temos que ter uma escuta apurada às dúvidas dele. Expressão, né? É exatamente o que a gente precisa desenvolver. Deixar os alunos desenvolverem as suas ideias, as suas opiniões, colocarem as suas emoções, os seus sentimentos, serem capazes de se comunicar através da oratória, né? É difícil para alguns, com certeza. Fiquem atentos aos alunos tímidos, aos alunos introvertidos, porque eles precisam, neste momento, muito da nossa ajuda. Porque a gente sabe que aqueles alunos que não se comunicam bem, é difícil eles chegarem a algum lugar. Então, quando você perceber que aquele aluno que quase não fala, ele domina determinado conteúdo, traga ele para dentro da sua aula. Fale, Pedro, fala um pouquinho sobre esse assunto. Ele vai se sentir privilegiado, ele vai tentar se colocar. E quando, às vezes, né, um aluno que é tímido fala alguma coisa, mesmo que não for uma coisa tão importante, você dá um feedback positivo, não desperdice elogios. É o momento de elogiar a fala do aluno. Porque quando você elogia, você vai estar desenvolvendo a autoestima dele. Ele vai se sentir à vontade em outras oportunidades de estar se colocando. Então, na realidade, esse pilar ele vai depender muito de vocês. Ele é muito fácil de ser avaliado, mas todos nós sabemos o poder da comunicação, né? É a argumentação, é a persuasão, é o saber ouvir, o saber se colocar. As professoras de português aí que têm uma tarefa enorme, né? Com relação a todos os erros gramaticais. Prestem atenção, o aluno fez uma pergunta e falou errado. Não chame a atenção dele na frente dos outros. Por quê? Ele vai ficar, muitas vezes,
Numa próxima vez que ele tiver que falar, ele vai ficar com medo de perguntar, porque você chamou a atenção devida, né? Não estou dizendo que não seja necessária, não, mas deixa para falar esse erro gramatical que ele colocou de uma maneira particular. Quando acabar a aula, fala, olha, não se fala mesmo, se fala mesmo. Enfim, é claro que eu estou dando um exemplo bem absurdo, mas, enfim, é algo assim, falou errado, né? Adesão e aderência, tem que ter cuidado ao falar uma palavra dessa, mas não chame atenção, porque neste momento o seu colégio está querendo desenvolver o quê? A comunicação dentro da escola. Qualquer chamada de atenção é falar para o aluno, numa próxima vez, não se manifestar. Bom, provocar discussão, provocar debates, né? É uma técnica muito boa. Eu já estou dando uma visão geral, porque assim eu acho que fica mais fácil vocês depois irem fazendo perguntas no chat. Discussão, né? Sempre provocar discussões para que eles se coloquem. Agora, essa discussão ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, ela tem que ter combinados, porque senão todo mundo fala ao mesmo tempo. Falar, inclusive, que quando todo mundo fala, não escuta o outro. Se todo mundo fica conversando enquanto você está dando aula, a sua aula também não é produtiva. Então, trazer sempre essas situações e dando importância à comunicação. O multiletramento, eu já falei anteriormente, que seriam essas diferentes linguagens, né? Artística, corporal, científica, verbal, textual, que nós temos à disposição e podemos estar trabalhando, né? E sempre que possível, né? Contextualizar todo o conhecimento de uma forma sociocultural. O que quer dizer isso? É construir coletivamente e construtivamente, que eu ia falar, né, o próprio conhecimento, respeitando o contexto sociocultural e os saberes neles constituídos. Nisso daí a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, mas só para entender melhor, nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil e várias formas de se expressar diferentes. Então, que tal fazer uma maratona aí de pesquisa de quais são as palavras que são utilizadas de forma diferente nas diferentes regiões? Por exemplo, em São Paulo se fala mandioca, no Rio de Janeiro, né, na região sudeste, a gente fala aipim, na região nordeste, a mesma coisa chamada de macaxeira, enfim. E a BNCC, ela sempre traz muito o respeito à regionalidade, mas nós falamos, inclusive, com sotaque diferente. Olha que bacana, não precisa ser trabalho de português, não. A gente pode fazer um trabalho de geografia e falar assim, bom, esse grupo vai apresentar o trabalho com sotaque do Sul. Eles vão achar engraçado, vão estar aí, né, falando exatamente como o pessoal do Rio Grande do Sul fala, de Santa Catarina. O outro vai apresentar o trabalho falando como se fosse uma pessoa do Nordeste. Então, você pode tornar a sua aula divertida, atraente e estar abrindo o olhar dele que existem vários sotaques no nosso Brasil, o que não deixa de ser enfim, na nossa dimensão, né, continental, nós temos que ter essas diferenças, como outros países também têm. Então, essa é, de uma maneira geral, o que seria a comunicação. Eu vou aproveitar, antes de entrar em cada pilar, e falar que hoje nós temos um pano de fundo que é muito preocupante, que chama-se internet, que é a nossa linguagem digital. Esse pano de fundo há pouco tempo nós vivemos uma situação, né, que foi aquele ataque à escola em Santa Catarina, e que nós vimos assim como a velocidade da informação ela é rápida. Nós temos hoje grupos de WhatsApp, a gente tem todas essas enfim, todas as comunicações, né? É no YouTube, é no, enfim, no Instagram, no Facebook, basta você entrar, você tem um grupo grande, muitos seguidores, você posta alguma coisa, rapidamente todo mundo se apodera daquela informação. Então, comunicação é a comunicação digital também, o que nós devemos estar aí muito conscientes de todo o poder dela
e eu até sugiro, tenho sugerido em outras formações que eu tenho feito a respeito desse pilar, criar uma ação coletiva nas escolas sobre o uso responsável da internet. É válido, gente, porque a internet ela é poderosa e nós sabemos disso. Então, nós da escola temos a responsabilidade também de estar educando e as famílias. Nós sabemos que nem todas as famílias têm a preocupação de estar bloqueando, por exemplo, o Google, o Safari, para crianças pequenas, né? Porque se entra no Google e faz qualquer tipo de pesquisa, e vocês sabem que eles são espertos, eles recebem todo e qualquer tipo de informação. Então, é importante fazer, por exemplo, essa ação coletiva de estar sobre o uso responsável da internet, o que deve ser feito, o que não deve, a responsabilidade é de quem, enfim. A gente tem um braço, desculpa, gente, do Ministério Público, que é a SaferNet, que eles têm pessoas, advogados, que podem ir à escola de vocês, fazerem palestra para pais, para professores, para os alunos, e eles têm um material vastíssimo impresso, cartilhas que as escolas podem estar trabalhando também. Então, é o momento da gente estar trabalhando dentro deste mês de comunicação o uso responsável da internet, a gente sabe que tudo que vem, né, como uma nova invenção tem sempre o lado bom e o lado que não é, né? Tem sempre benefícios e malefícios para a sociedade. E, com certeza, a internet ela tem esses dois territórios bem definidos e grandes. Então, vamos trabalhar com os nossos alunos esse uso das tecnologias digitais. Sabemos também que nós temos vários jogos, né, que eles também se utilizam, principalmente os alunos do Fundo 2 e do ensino médio. Eu vou te falar para vocês que eu dificilmente vi um jogo de paz. Eu só vejo jogo com tiro, com espingarda, com não sei o que, enfim. São jogos muito agressivos. Então, esse cuidado é o cuidado da família. Mas a gente pode alertar eles também, né? E a gente, às vezes, não sabe de onde está vindo tanta violência, e essa violência está vindo de muitos jogos que existem. Mas nós temos jogos muito legais. Aliás, no final dessa apresentação, eu vou deixar uma lista de jogos que são bem interessantes, que são gratuitos, podem ser trabalhados em sala de aula, até de uma forma interdisciplinar, e com isso nós estaremos trabalhando esse aspecto socioemocional, que é exatamente a linguagem digital. Então, estratégias para trabalhar comunicação, temos muitas. Agora temos que ter um uso consciente e respeitoso de todas elas. Bom, eu acho que a gente aí pode, então, começar a entrar no pilar propriamente dito. Vou só ler essa frase da BNCC, promover o desenvolvimento da escrita, da leitura e da expressão corporal e artística e poder ajudar o aluno a entender e utilizar várias linguagens, mídias e plataformas para se comunicar. Não dá para deixar a tecnologia de fora, pois as maneiras tradicionais de comunicação somam-se aos mundos digitais, às redes sociais, aos blogs, ao YouTube, Instagram e etc. Tudo isso já está na vida das crianças e dos jovens. Cabe à escola qualificar esse uso. É exatamente isso, quer dizer, eu nem tinha lido tão profundamente o que a BNCC falou, mas é exatamente o que eu falei anteriormente. Nós temos que ter esta responsabilidade com este uso exatamente da internet. Bom, o nosso pilar, né, o pilar da Vivadia, expressão, ele é composto por 4 habilidades: expressão oral, escuta ativa, linguagens e argumentação. Vamos começar, então, pela expressão oral, né? O que seria a expressão oral? Expressão oral, todo mundo sabe, é exatamente a oratória, é para entender o que o outro diz,
basta entender as palavras, mas também o seu pensamento e as suas motivações. Vygotsky já dizia isso, e nós, obviamente, sabemos e já estudamos Vygotsky, Piaget, de Broglie, todos nós sabemos que o que é expressão oral? É a oratória, expressar ideias, opiniões e emoções. Mas, neste momento, a gente tem que estar atento para o quê? Para desenvolver esta competência naquele aluno que é bem tímido, né? A fala é um fator de identidade social. Identidade social inclui os sotaques também, né? Regional, grupal dos indivíduos. Temos que trabalhar isso daí. As práticas da escrita e da oralidade, elas têm que caminhar juntas como modalidade. Através, aliás, uma outra forma, né, que a gente pode estar desenvolvendo a linguagem também, o Google tem uma ferramenta que é colaborativa. Você pode escrever não apenas uma redação de português, mas qualquer texto. Cada aluno escreve um parágrafo. E assim nós vamos ter um conteúdo feito e compartilhado, quer dizer, feito colaborativamente por todos os alunos. Gente, o mundo é digital. Vamos utilizar de várias ferramentas nesse momento, porque estão aí e se a gente não usar, eles usam, né? Aliás, o chat GPT também vocês podem estar utilizando em sala de aula. É uma excelente ferramenta, principalmente para Fundo 2 e para ensino médio. Vamos lá? Como você vai perceber se o seu aluno está se expressando bem ou não? Se eu pedir agora, nesse momento, para todos vocês fecharem o olho, eu tenho certeza que vocês sabem quais são aqueles alunos que conseguem contar uma história com início, meio e fim, quais são aqueles alunos que são objetivos e claros, quais são aqueles alunos que são muito prolixos. Aliás, eu vou falar da prolixidade. Tem aluno que, para contar uma história, ele leva muito tempo, ele dá milhões de detalhes, e aí a escutativa, que é o próximo, a próxima competência, a gente para de prestar atenção, por quê? Porque já está cansado da fala do outro. Porque até o inglês tem uma expressão que fala let's make a long story short, please. Ninguém precisa falar isso, que quer dizer, vamos fazer essa história longa, curta, por favor? A gente não precisa ser tão claro dessa maneira, mas, num momento em particular, você deve chamar esse aluno e falar, olha, quando você for falar, vamos tentar ser um pouco mais objetivo, porque assim dá tempo de todos falarem, não criticá-lo, mas sinalizá-lo. Se alguém não sinalizar aquele aluno que ele está sendo prolixo, ele vai deixar ele vai continuar sendo prolixo o tempo inteiro, né? Então, a oralidade é isso, né? É o uso da linguagem oral, selecionando palavras adequadas para cada tipo de discurso, possibilita uma comunicação, a troca de opiniões e o acesso a informações, né? Então, tem sempre a fala e a escrita, mas não são as duas únicas mobilidades. Acabamos de ver que nós temos muitas outras modalidades de expressão. Então, a fala é uma concretização da prática oral, e aí você me pergunta assim, Fátima, mas e na educação infantil? Gente, até na educação infantil é fácil a gente perceber quais são aqueles alunos que têm um vocabulário mais restrito e aqueles que têm um vocabulário mais amplo. Aqueles que conseguem se expressar ou aqueles que ainda só se expressam através do quê? Do choro, da mordida. Então, é uma forma de se expressar, ele ao invés de falar estou com raiva, ele morde o outro. Então, é a hora da gente estar sinalizando. Não é assim que a gente se comunica, enfim. Então, a comunicação ela está presente o tempo inteiro dentro da sala de aula. Que tipo de assertiva vocês irão receber? Eu vou dar vocês vão receber depois essa apresentação. Então, para eu não perder muito tempo e o tempo de vocês, que todo mundo trabalhou muito hoje, eu vou ler a cada segmento. Agora eu vou começar pela educação infantil. Merece destaque pela excepcional capacidade em se expressar,
levando-se em conta a sua faixa etária. Então, sempre a gente tem que levar em conta a faixa etária. Você quer ver um exemplo? Thaís, coloca do ensino médio, por favor. Como vai ser diferente? Ó, sua oratória é excelente, destacando-se pela capacidade de expor seus projetos e ideias em público com clareza e objetividade. Vou lembrar novamente, essa assertiva que vocês irão receber e que vocês irão observar se o aluno está acima, abaixo ou moderado, ela não precisa ser levada ao pé da letra. Você sabe exatamente o que é expressão oral e a oralidade. A sua interpretação de oralidade é o que é mais importante para a gente da Vivadi, para o seu gestor e para a sua coordenação. Por quê? Você imagina como nós poderíamos simplificar em 4 frases, né, em poucas palavras, tudo que eu falei até o momento. Então, guardem esta formação, vocês já entenderam o que é oralidade, o que é expressão oral, e analisem seus alunos, levando em consideração, sim, a faixa etária, e façam essa observação. Lembro novamente que, se você estiver na dúvida se ele é abaixo, mas é melhor colocar moderado, não. Se você está no moderado e ele está puxando um pouquinho para cima ou para baixo, coloque ele acima ou abaixo. Por quê? Assim você vai poder ajudá-lo. Porque se todos os alunos, né, todo mundo conhece a curva normal, se todos eles estiverem, né, naquele bojo principal, né, naquela curva principal da curva normal, que é o que a gente espera das escolas, né? Você não vai estar ajudando a ele. Aqueles todos estão com isso bem estruturado, mas alguns você puxou ele para o moderado. Se você estiver na dúvida, puxe para baixo ou puxe para cima. Porque, lembrando, isso não é uma nota, não é um boletim. Isso daí é algo que vai estar levantando através do olhar consolidado de vocês, dentro de um painel, quais são os alunos que precisam de ajuda e quais aqueles que você pode elogiar ou até aproveitá-lo para desenvolver esta habilidade que ele a tem tão já desenvolvida para ajudar aqueles outros que não têm através de trabalhos de grupo. Então, vamos à segunda competência. Ah, não, desculpa. Autoavaliação. Para os alunos de Fundo 2 e ensino médio, a Vivadi tem essa autoavaliação que todos vocês conhecem. Nós temos, inclusive, recebido vários elogios, porque os alunos estão gostando muito, porque acaba aparecendo um teste de BuzzFeed, que eles querem ver como eles estão e tal, como se fosse... Outro dia uma aluna falou, parece cartomante, descobriu exatamente como eu sou. É exatamente isso, gente. E o que nós estamos provocando neles, né? Essa frase, por exemplo, tenho facilidade em expor minhas ideias objetivamente. Como ele tem uma escala, na escala Likert, é diferente da que nós usamos. Nós usamos uma modulação de 3. A escala Likert sempre utiliza com diferentes colocações, nós estamos utilizando do discordo ao concordo, 5 pontuações. Então, olha, tenho facilidade em expor minhas ideias objetivamente. Será que eu concordo plenamente? Eu consigo falar sempre? Não, eu concordo parcialmente. Ou o outro fala, discordo totalmente, é aquele que não tem facilidade em se colocar, né? Esse último aqui, olha, fico nervoso quando penso na ideia de ter que falar em público. E ele fala, concordo totalmente, é exatamente um aluno que a gente deve ter cuidado e estar sempre chamando ele para essa oratória, para que ele rompa essa barreira da timidez, que o faz ficar calado dentro da sala de aula. Bom, aliás, por falar em calado, gente, vou aproveitar aqui um momento. O aluno calado, o aluno quieto, é aquele que a gente sabe que temos que prestar atenção nele. Ele merece o nosso cuidado, ele merece a nossa atenção. Ele não perturba a aula, mas isso não é uma zona de conforto para vocês, professores. É a hora de trazer esse aluno e saber por que ele é tão calado e por que ele está tão à parte
da turma. Este aluno, ele é o aluno exatamente que é alvo de quê? De bullying. Por quê? Ele não faz nada, então a gente sempre tem o opressor e o oprimido, o bully e o que sofre o bullying, né? Então, esse aluno, ele é um alvo fácil, ele é vulnerável. E nós temos que ter esse cuidado, porque acabamos de ver o que acontece quando os alunos sofrem bullying, o que pode acarretar nisso na vida adulta deles, né? Vou até contar um fato curioso, né? Curioso para mim. Eu estava conversando com uma amiga que mora na Finlândia, ela trabalha como professora lá, desenvolve, inclusive, vários projetos muito interessantes. Ela é casada com um finlandês, mora há 20 anos lá. Eu estava falando, Ayla, você viu o que está acontecendo no Brasil e tal? Ela falou, Fátima, na Finlândia, nós já tivemos 5 ataques às escolas. Eu falei, nossa, eu fiquei surpresa, né? Porque a Finlândia, para mim, é aquele lugar ideal da educação maravilhosa, um país que tem tudo controlado e tal. E aí ela me contou todos os anos que foram, não me lembro mais, mas eu sei que o último eu me lembro que foi em 2019. E o governo ficou muito preocupado e pediu, então, para que os educadores, junto, né, com todo o pessoal enfim, de segurança da Finlândia, não sei se policiais, enfim, quem era, fizessem um estudo de quem eram essas pessoas. E essas pessoas na Finlândia eram jovens que tinham entre 15 e 27 anos e que todos, eu para mim coloco entre aspas, sofreram bullying ou na escola, ou no clube, ou na família, ou na igreja, em algum meio social que ele viveu. Então, eles começaram a ter uma política de desenvolver ações dentro das escolas, cuidando desses alunos quietos, calados, tímidos, para que eles não fossem mais objeto de bullying, para que não se tornassem esses adultos violentos posteriormente. Então, eu guardei isso como ensinamento, estou dividindo, né, aí com vocês, que não é apenas no Brasil, nem em Columbine, que fez 20 anos, nos Estados Unidos. Isso daí pode existir em todo e qualquer lugar. Mas nós temos um poder. Qual é o poder? De começar a identificar esses alunos e trazê-los para dentro da nossa aula, para dentro dos nossos projetos, dentro das nossas metas, dentro dos nossos grupos. Então, fica aí uma dica de que a gente não pode ficar também numa zona de conforto. Vamos lá? A escutativa, né? Gente, escutativa é muito importante, né? Novamente, eu falo que o celular atrapalha, porque ninguém mais escuta o outro, né? A gente escuta parcialmente porque está sempre com esse celular na mão, e aí perde um ponto interessante. Outro dia, uma amiga estava me contando, que eu achei interessante, ela saiu com uma outra para jantar, e aí essa amiga estava com o celular toda hora falando, e aí ela chamou o garçom e falou, você, por favor, pode trazer uma cadeira? E ela falou, ué, vem mais alguém jantar com a gente? Ela falou, não, não, aí esse celular pode ficar ali conversando conosco. Gente, é isso. As famílias estão assim também. Nós, professores, não estamos, por quê? Porque a gente nem usa celular, não pode usar celular na sala de aula. Mas a gente vê esses meninos no recreio. Os meninos no recreio estão todos com o celular na mão e ninguém mais conversa. Vamos, coordenadores, gestores, inspetores, agirem com relação a isso. Porque não tem mais brincadeira no recreio. A brincadeira é ver o celular. Como fazer isso? Trazendo eles, formando grupos, pedindo ao outro, gente, vamos brincar, vamos conversar um com o outro, ou, de repente, fazer um dia sem o celular no recreio. Enfim, eu acho que tem vários recursos que a escola pode dispor, mas o diálogo, né? A gente ficou tanto tempo reclamando, 2 anos de pandemia, que nós não tivemos essa interação social. A gente falava, dava aula, né, remota, falava com os alunos remotos, fazíamos festa em família remoto, porque não podia visitar a avó, o avô. Agora que nós temos essa possibilidade do presencial, vamos incentivar o diálogo, né?
E a escutativa é isso, é prestar atenção no que o outro diz, é ter uma escuta, né? E uma escuta onde você também tem a capacidade de separar o joio do trigo, de estar entendendo o ponto de vista do outro, mesmo que diferente do seu, porque tem gente que não tem, que atropela a fala do outro porque não ouviu o que o outro estava falando. Então, é um cuidado que a gente deve ter e que deve estar sempre sinalizando aquele aluno que não usa com tanto respeito. Vamos lá? Como promover, né? Quais são as vantagens, né, da escuta ativa, quando bem desenvolvida dentro da escola ou dentro de qualquer outro espaço, né? A escuta ativa ela pode promover um relacionamento interpessoal muito mais fértil, porque você sabe que o outro está prestando atenção naquilo que você diz. Ela minimiza os conflitos na escola, mas não apenas na escola, porque às vezes você não entendeu direito o que o outro está falando e você já interpelou, por quê? Porque você não prestou atenção no início, no meio e no fim. Então, uma escuta ativa, ela diminui consideravelmente os conflitos. Ela gera confiança, porque não é legal a gente conversar com alguém que está escutando a gente, que faz pergunta, que intervém com uma coisa positiva, com um elogio. Então, é assim que a gente deve estar desenvolvendo isso na nossa sala de aula, né? Desenvolve uma comunicação eficaz, porque ela fica até mais rápida, né? Olha lá, otimiza o tempo. Porque se você está dando uma aula e o aluno te interrompe o tempo inteiro, você não segue o seu raciocínio. Então, não desvalorize a interrupção dele, mas fala assim, olha, adorei a sua dúvida, mas vamos ver se eu consigo responder quando eu fechar o meu raciocínio? Então, isso é uma forma assim, delicada de você não estar, né? Não ter que responder a todo momento tudo que o aluno está falando, porque às vezes já estava contido na sua fala e você tem que parar e voltar. Mas a dúvida é super importante. O limiar disso que eu estou colocando é muito tênue. Se você estiver na dúvida, responda a pergunta do aluno. Mas por quê? Porque é importante você gerar confiança na comunicação dele com você, né? Promove um trabalho em equipe, né? Um trabalho de grupo, né? Um projeto. Ele é tão eficaz quanto as pessoas que trabalham nele têm uma comunicação eficaz, né? Eles, quando se faz um trabalho em grupo, a gente tem que ter as metas e as propostas muito bem definidas, os combinados. Olha, o trabalho é em grupo, mas eu posso chamar qualquer um para se colocar aqui na frente e falar o trabalho inteiro. Ou eu vou escolher cada aluno para colocar as suas partes. Enfim, então, deixar e dar oportunidade a todos os alunos a falarem é muito importante. Por quê? Porque vai aumentar a segurança dele na fala dele, vai aumentar, enfim, a segurança dele, inclusive em dar opinião depois em outros trabalhos, né? E, obviamente, a escutativa ativa, ela desenvolve a empatia. Por que que ela desenvolve a empatia? Porque você se colocar no outro que está ouvindo a sua fala é muito bacana e muito legal. Vamos lá? Então, agora, assim, para saber se o seu aluno tem uma escutativa, depois de toda, né, essa nossa conversa, é uma forma assim, de estimular sempre aqueles que não têm a terem, a prestarem atenção, a necessidade, a motivação, a expectativa, o sentimento, a emoção do outro, e sempre tendendo assim, a fazer uma pontuação positiva, a dar um elogio. Aliás, gente, nesse mês, né, de comunicação, não desperdicem elogios, façam uso de muitos elogios, porque só assim a gente incentiva a colocação, a fala, a escrita de todos os nossos alunos. Lembra daquelas estrelinhas do Fundo 1 que a gente recebia? Deem bastantes estrelinhas para aqueles alunos que falam na sua aula. Bom, e como isso vai aparecer, então, para o Fundo 1? Vamos lá no Fundo 1.
A sua escuta é bem atenta, destacando-se pela genuína atenção e pela riqueza de detalhes que consegue absorver a fala do outro, né? Então, é muito fácil a gente ver se ele tem uma escuta ativa. É só você falar alguma coisa e pedir para ele repetir, para ver se ele repete, e muitas vezes até acrescenta outros detalhes. Vou lembrar, na educação infantil, também é fácil de ver isso. Na rodinha de conversa, quando você estiver falando, pede alguém assim, repete o que o Pedro falou. Aí você vai ver se ele vai repetir ou não, se ele estava prestando atenção ou não. E, aliás, você sabe disso, né, professor da educação infantil, quando você dá os comandos, e aquele que prestou atenção no que você disse, e aquele que ainda não está no limiar ainda está no limiar da idade de prestar atenção a comandos. Então, é aquele que ainda está precisando melhorar um pouquinho a sua escuta ativa, até também pela faixa etária, né? E a terceira ao quinto ano, sua escuta é muito acima do esperado, mostrando-se aberto em diferentes situações para ouvir ideias. Eu não estou conseguindo enxergar a parte de baixo. Será que consegue subir um pouquinho? Engraçado. Não sei por quê. Se é o meu. Bom, enfim. A gente já está ouvir ideias e... Quem pode ler para mim? Tem mais alguma coisa escrita? Opiniões e Ideias, sentimentos. opiniões e sentimentos. Obrigada, Carris. Nada. Então, é exatamente isso. Eu acho que é uma competência também não difícil de ser avaliada, mas muito importante neste momento de ser desenvolvida. Este pilar, ele é muito mais para ser desenvolvido do que para ser avaliado. Então, a sua avaliação é saber em qual turma, em qual aluno você deve estar desenvolvendo esta competência socioemocional, as quatro competências, a comunicação e as quatro habilidades que estão contidas nela. Vamos então para a nossa terceira. Não, para autoavaliação. Na autoavaliação, mesmo que às vezes eu perca a atenção, consigo acompanhar o conteúdo da fala prolongada. Então, aqui, olha, procura ouvir a opinião dos outros com atenção. Ele vai do discordo ao concordo totalmente, não é isso? E eles se colocam aqui. Eles realmente, você vai ver aqui aquele que procura ouvir os outros com atenção e aquele que não está, que tem dificuldade de entender o que está sendo conversado. E essa dificuldade de entender também tem que ser avaliada. Por que ele tem essa dificuldade? Será que é algo que ele tenha que desenvolver ou algo que é porque ele não está prestando atenção mesmo? Então, quando eu digo que a gente tem que sinalizar um pouquinho acima como acima, um pouquinho abaixo como abaixo, é para que essa correlação entre como o aluno se vê e como o corpo docente o vê, ela possa ser positiva, né? Existe a correlação positiva é quando as duas são congruentes, e a negativa é quando elas são díspares. Então, quando existe essa disparidade, é que a gente também deve estar avaliando. E vamos, então, para linguagens. Linguagens, eu já falei no primeiro momento, né? Exatamente uma das grandes preocupações da BNCC é estar na educação básica, da educação infantil ao ensino médio, dando oportunidade a todos os nossos alunos de estarem desenvolvendo essas diferentes linguagens para se expressar. E é um momento aqui da gente estar trabalhando e muito essa responsabilidade da linguagem digital. Vamos lá? Como que o seu aluno, né, ele se utiliza da internet, como que ele se coloca, né, com a expressão oral, como é que ele utiliza essa linguagem como um todo, o seu aluno é mais auditivo, é mais visual, enfim. Então, vocês aqui vão estar interpretando e observando as diferentes linguagens ao estarem avaliando, né, todos os seus alunos. Vygotsky fala que para entender
o que o outro diz, não basta entender suas palavras, mas também seus pensamentos e suas ideias. Então, saber utilizar diferentes formas de linguagem para estruturar uma ideia de forma clara e coerente, facilitando o aprendizado e ampliando a sua capacidade de se conectar. Então, lembrando sempre que, quando a gente fala em linguagens, a gente não está falando em língua portuguesa, a gente está falando das diferentes linguagens, a verbal, a gestual, a digital, a matemática, né? Ele tem dificuldade de entender a linguagem simbólica da matemática, principalmente alunos do ensino médio, né? Existem pessoas que têm dificuldade de ter um raciocínio espacial, sim, mas isso daí tem como ser desenvolvido por profissionais competentes. Então, essa linguagem simbólica, né? Eu não sou bom em matemática, tem que ser averiguado. Ele não é bom porque não estuda, não é bom porque ele realmente tem uma dificuldade de abstração, que é esse raciocínio espacial, esse raciocínio abstrato. Então, sempre a gente deve estar de olho, né, nos nossos alunos. Na educação infantil, eu sempre trago assim de uma forma diferenciada, porque tem uma questão da faixa etária, a gente também sabe, né, como e eles adoram mímica, eles adoram gestual, eles adoram brincar daquela coisa da estátua, né? Então, essa estátua, aí você aproveita e fala, você está parecendo o quê quando você parou assim? Enfim, então, eu acho que é um momento aí na escola muito lúdico para que vocês estejam aí trabalhando. Vamos ver como se apresenta no Fundo 2. No Fundo 2, por exemplo, destaca-se por sua originalidade e coerência para estabelecer uma comunicação efetiva durante as aulas. Então, a gente começa aqui a ver, a também estar analisando, né, a riqueza da linguagem, a coerência, a riqueza de vocabulário, enfim, e como ele transita entre essas diferentes linguagens. Bom, vamos então para a autoavaliação. A autoavaliação. Vamos lá, eu consigo utilizar sem problemas as plataformas do aprendizado online. Então, eu até trouxe esse aprendizado online, porque está recente, e eles viram. E a gente viu como alguns alunos, mesmo ao final de 2 anos, ainda tinham dificuldade de abre microfone, fecha microfone, bota a tela cheia, escreve no chat, enfim. Então, isso nós temos que estar atentos. Por que que ele tem dificuldade? Na autoavaliação, eles vão estar muito centrados na linguagem digital, porque seria difícil, a gente está perguntando aí do gestual, da música, então nós resolvemos centrar em um tipo de linguagem, que foi a linguagem digital. Ó. Tenho facilidade a utilizar dispositivos tecnológicos, e esses que colocaram que têm dificuldade, quando eu vou trazer alguns jogos de sugestão que vocês podem anotar. Vocês fiquem atentos a ele, porque neste momento é o momento de você estar rompendo essas amarras, desamarrando esses nós, porque o mundo ele é digital, a gente não pode ter dificuldade em tecnologia. A tecnologia veio para ficar e o mundo do trabalho, ele cada dia mais ele será tecnológico. Não adianta mais falar que eu não sei usar a internet. Se você não sabe, você vai ter que aprender. Então, não é uma condição que você possa deixar um aluno de lado. A tecnologia, ele tem que aprender. Vai fazer parte do mundo dele. E não é algo tão difícil assim. Ele não precisa ser um programador, mas ele tem que saber passear nas diferentes plataformas. Vamos lá para o último, a argumentação. Bom, a argumentação também a BNCC traz como uma das suas premissas, né? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Veja bem, isso é muito importante. Todas as vezes que os seus alunos, principalmente do Funde 2 e do ensino médio, fizerem um trabalho,
tornem hábito eles colocarem quais foram as referências que eles usaram. Não precisa estar de acordo com as nossas monografias e teses, não. Basta colocar o nome do livro e o autor. Depois, no ensino médio, quem quiser já ser um pouquinho mais rebuscado, tudo bem, pode seguir, né, a academia, mas não precisa. Mas é muito importante, por quê? Porque eles consultam na internet, não veem qual é a fonte e tomam como verdade. Então, argumentar com bases ou fazer um trabalho escrito, não importa. Usar um argumento em uma discussão, você está argumentando fundamentado em quê? Qual foi a sua base, né? Onde está fundamentada essa sua informação? Até para aquele, né? Eles falam enrolation, aquele enrolation não pode acontecer. Não dá para enrolar, não. Vamos saber da onde você está me hoje também, a gente está aí colocando, e às vezes até a gente, como professor, fica na dúvida, será que isso é verdade? Não. Agora, se ele colocar a fonte, a gente vai saber. Então, argumentar é muito importante. Eu falei para vocês anteriormente, né, daquela dinâmica do ataque e defesa, trazer um tema e deixar, né, por exemplo, a cuidar do socioambiental é importante, é um tema. E aí o outro grupo vai falar, não é importante cuidar nem da água, nem da mata, nem do ar, não é importante. Aí você vai falar, mas como que eu vou defender isso? Não, vocês vão ser promotores e advogados. E você escolhe um tema, e um vai ter que defender e o outro vai ter que atacar. E aí, num determinado momento, você troca. Aqueles que estavam defendendo passam a ser promotores e o que eram promotores passam a ser advogados. E aí eles vão falar, puxa, Fátima, mas agora que eu consegui os meus argumentos, aí você fala, pois é, mas a gente agora vai viver os dois lados. E aí você vai estar vendo, inclusive, o quê? A rigidez, a flexibilidade deles, e vai estar provocando o quê? Que eles argumentem, né? Que eles se coloquem, o poder de persuasão. E depois você volta numa roda de conversa e fale assim, agora o que você achou? Qual é a sua posição? É importante cuidar do nosso meio ambiente? E aí você vai estar, então, trazendo aí uma colocação através do quê? Dos argumentos deles. Uma outra, me lembrei agora, eu deveria ter falado antes, na oralidade, a aula invertida é um excelente recurso para você estar trabalhando neste momento de comunicação. Todos vocês sabem o que é a aula invertida. Você dá um tema para alguns grupos, né, da sala e você fala, na próxima aula, a gente vai brincar de professor por um dia. Professor por um dia é o quê? Você vai ocupar o meu lugar e vai dar uma aula sobre a independência do Brasil. E aí ele vai falar, nossa, aí eles vão estudar, eles vão colocar, e vocês vão ver como isso funciona, né? Quando algum aluno fala, eles dão uma bronca, eu estou falando. Aí você fala, tá vendo como é bom? Enfim, você vai fazer o grupo estudar, vai dar a ele a oportunidade de ser um líder ali na turma, vai dar oratória para ele. Porque, na realidade, o que que a gente tem medo e o que que eles têm medo? É de falar na frente das pessoas, né? Então, quando você vai escolhendo alunos diferentes, e como ele tem que falar, aquele tímido não vai dar uma aula, como a Fátima está falando, assim, muito efusiva, mas qualquer manifestação dele, você aproveita e fala, nossa, boa, Pedro, estou adorando a sua aula, como você está se colocando bem. Então, gente, olha, nesse momento, eu voltei um pouquinho, que isso eu deveria ter falado antes. A gente estava falando de argumentação, mas eu estou dando muitos exemplos práticos hoje, porque esse pilar, todo mundo sabe o que é, mas vocês não sabem o grande desafio de vocês. É exatamente estar desenvolvendo cada habilidade dessa e provocando os seus alunos para que eles rompam as barreiras, quebrem essa quarta parede e comecem a se colocar. Porque no mundo que nós vivemos, quem não se coloca com argumentação não tem espaço.
Todos nós temos que... Não adianta você saber muito se você não se coloca para o outro. Então, é o momento da gente estar desenvolvendo esta habilidade. Agora, sempre aí, ó, que eu estou lendo, posicionamento ético, sempre falando para eles com ética, com respeito, não atropelando e respeitando a diversidade, a pluralidade, enfim. E é o momento também da gente ver aqueles quietinhos, não esqueçam do nosso bullying, que é o momento da gente estar trazendo e deixando ele não mais ficar nessa área de conforto que é calado no recreio dentro da sua sala de aula. Vamos lá? Bom, exatamente isso que vocês vão estar observando, né? Se o seu aluno consegue defender as ideias, pontos de vistas, se o seu aluno sabe colocar a sua opinião com clareza, com objetividade, sem desrespeitar o outro, porque é muito importante também, gente, trocar de opinião, sabe? Às vezes a gente argumenta, e como é legal a gente falar assim, poxa, você sabe que você tem razão, eu estava falando sobre isso, mas você tem razão, eu tenho que trocar de ideia. Isso, para mim, é um enriquecimento enorme, o ser humano reconhecer que o que ele estava achando, você o convenceu que não era assim. Então, a gente tem que levar, né, a arte de convencer e persuadir sempre para o bem. Então, é o momento aí desses vulneráveis estarem sendo usados por aqueles alunos líderes dentro da sala de aula que têm esse poder de persuasão e que, se ele tem esse poder e é para o mal, né, levar para o caminho do mal, aproveita ele, porque o poder de persuasão ele tem. Ele só tem que trocar de caminho, não deve ser para o mal e sim para o bem. Então, esse aluno, ele deve ser agregado por você, acolhido por você, porque ele será um excelente recurso dentro da sala de aula, um excelente recurso seu e para todos. Ele só estava no caminho errado, porque o caminho errado sempre vai existir. Eu sempre falo isso, sempre falei isso para os meus alunos, a vida inteira. Hoje falo para os meus netos, o caminho do mal ele sempre existe, mas é uma opção sua segui-lo. Então, fala, poxa, você tem um poder de persuasão tão bacana, por que você está utilizando dessa maneira? Eu queria tanto que você me ajudasse. E ele não espera que você fale isso, ele espera que você o chame para dar uma bronca. Gente, bronca não existe, existe moldar esse aluno para um outro caminho. Esse poder ele tem, é dele. Então, vamos usar isso melhor. Então, o processo de argumentação é exatamente, nos propicia a oportunidade de motivar pessoas, de vender ideia. Esse é o problema. Ele vende uma ideia, tem que vender uma ideia boa, e vender outras ideias não é bacana. Então, lembra isso a ele, né? Então, é uma competência super importante e que nós devemos estar atentos exatamente àqueles, para que a gente resgate esse aluno, aproveite esse aluno para esse caminho melhor, né? E vamos lá para o ensino médio. Apresenta uma capacidade acima do esperado em colocar suas opiniões com bastante clareza e objetividade, sem desrespeitar os pontos de vista dos outros. Tá? Então, vamos lá na autoavaliação. Olha que bacana isso. Procuro ser ético quando apresento meus argumentos. Gente, isso é um sonho de consumo da gente, né? Alguns alunos até são assim, mas a gente pode conseguir mais alunos, né, que andem por esse caminho, né? Tenho facilidade em argumentar de maneira eficiente. Este é o aluno que você deve aproveitá-lo para levar aquele que é vulnerável a não ter. Então, aproximá-lo do grupo, porque o que é vulnerável é exatamente esse que pode agir contra ele. Então, você tem que aproximá-los para que isso não aconteça. Entenderam como evitar o bullying? É por aí. É fazendo aquele que não tem a capacidade de argumentação colar nesse que tem, para que ele aprenda, para que ele seja motivado e para que desperte nele o interesse de se colocar melhor em todas as quando ele tiver que colocar as suas opiniões, seus sentimentos ou os seus argumentos em relação a um trabalho que ele esteja apresentando em sala de aula, né?
E agora eu tenho algumas indicações de jogos que depois a gente vai compartilhar. Vamos lá, Caís? Olha, esses são jogos que para desenvolver a competência socioemocional de comunicação, e eles são gratuitos. Depois vocês podem pesquisar, além do Rabut, né, que eu gosto muito. O Stop the Bully, olha que legal esse, é um jogo que ensina as crianças os efeitos do bullying, combatê-lo. Ele está disponível para iOS e Android. É claro que vocês devem testar primeiro, ver se está de acordo com o perfil da sua escola, se atende a esse objetivo, porque cada escola tem um perfil diferente, são apenas sugestões, e você pode usá-las ou não, né? Mindful Powers, o Minecraft, eles amam Minecraft, ProSocial, Classcraft e Super Better. Enfim, ainda tem o Rabut, que também é muito bom. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo da linguagem deles. A linguagem hoje ela é digital. Tragam jogos digitais, façam eles montar podcast, façam eles montar filminhos, enfim, PowerPoint. A gente tem que estar se adequando à linguagem deles para a gente cobrar, então, essas diferentes linguagens. Muito obrigada. A gente pode agora abrir um pouco para perguntas, né? Podemos parar de compartilhar a tela. Que bacana, temos aí 62 pessoas participando. Se vocês puderem colocar no chat quais são as escolas de vocês. É, e, e se alguém tiver alguma pergunta, teve alguma pergunta no chat, meninas, porque eu não consegui ver. Teve. A Sara perguntou qual o nome do programa específico do governo. SaferNet. Olha, eu acho que depois, nós já divulgamos isso na Vivadia, mas depois eu, junto com as poderosas Caís e Isa, que são aquelas que dão toda a atenção para vocês, elas vão compartilhar a SaferNet. Vocês entrem em contato, porque eu, quando trabalhava no Colégio do Rio, se vocês acharem no site, meninas, coloquem no site, no chat, por favor, SaferNet. Eu consegui que uma pessoa da SaferNet fosse na minha escola. Aliás, eles foram várias vezes às escolas. E eles trazem pessoas que têm uma linguagem muito próxima do segmento que vocês escolheram para eles conversarem, porque são linguagens diferentes, né? E me trouxeram na época várias cartilhas impressas e distribuíram na escola. As cartilhas hoje elas são todas digitais, mas não sei se ainda eles têm. Mas, de qualquer maneira, está tudo no site deles. Vocês, coordenadores, orientadores educacionais e professoras de educação infantil, nem tanto, mas no Fundo um já, vocês podem consultar as aulas deles, que são muito boas. É SaferNet. Bom, é isso. Agora temos 67 pessoas. Que bom. Gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Coloca no chat, por favor, que a gente abre o microfone. Eu já coloquei o link aqui no chat, tá? Do SaferNet, quem quiser. Obrigado, cara. Nada. Obrigada. Depois a gente pode até compartilhar com outras, né, que não estão aqui Eu vou hoje. colocar aqui agora no chat também para vocês o link do formulário de feedback para vocês colocarem o que vocês acharam, sugestão para a próxima formação, tá bom? Eu vou deixar aqui agora o link do formulário. Isso é muito Aí vocês importante podem... para a gente. Isso, vocês podem também compartilhar com outras professoras. Depois a gente manda também o link da gravação para quem não conseguiu participar, tá bom? É só vocês pedirem para a gente que a gente encaminha para vocês. E não esqueçam de usar esses jogos, consultar primeiro, né? Ver se é adequado, porque eu acho que a gente, nesse momento, falar em comunicação é se aproximar da forma que hoje eles se comunicam, e que é através da internet. Podemos finalizar, então? Todo mundo cansado? Vamos aí, amanhã temos um dia de trabalho. Nós estamos aqui na BET também visitando a feira e temos aí, enfim, um trabalho pela frente amanhã. Mas o meu muito obrigado a vocês pela participação.
Foi muito bom participar. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Caís e Isa sempre com esse trabalho maravilhoso, excepcional, atendendo prontamente a todas as escolas. Sempre que vocês quiserem alguma outra consulta, ou da parte de famílias, da parte da psicologia, da pedagogia, é só se comunicarem com elas que a gente está aí, a Vivadi está sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.